Olá, segundo ano, voltando aqui com vocês para falar novamente sobre os determinantes. Nessa videoaula eu vou responder outro exemplo sobre um determinante de uma matriz de segunda ordem. Lembre-se que segunda ordem está se tratando de uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, certo? Então, esse exemplo, ele pede para você resolver esta equação aqui, ó. O que essa equação aqui ela está nos dizendo? Você, como estudante, agora você consegue perceber uma coisinha. Como aqui eu tenho essas duas barrinhas verticais, já está se tratando de um determinante. Então, lendo aqui essa equação, ela está dizendo o seguinte, ó. Encontra o valor de x, de modo que esse determinante ele precisa ser igual a 0. Em outras palavras também, qual é o valorzinho que a gente deve colocar no lugar do x para que o determinante dessa matriz dê 0? Galerinha, é o mesmo processo que eu fiz na videoaula anterior. Então, você vai pegar a diagonal principal, que é essa daqui, e você vai multiplicar. 3 vezes x é 3x. Agora, multiplica diagonal secundária, que é essa diagonal aqui, ó. Pega todo mundo da diagonal secundária. Agora, você vai fazer, ó, 2 vezes x mais 3. Cuidado, tá? Quando você multiplicar isso daqui, ó, é 2 vezes x mais 3. Você vai aplicar a propriedade distributiva. Em outras palavrinhas, aplica chuveirinho, ó. Esquece não, chuveirinho. 2 vezes x, 2x. Sinal de mais, 2 vezes 3, 6. E aí, terminou, foi? Não, não. Agora, você vai fazer o que eu falei na aula anterior. Para eu calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, eu pego o resultado da diagonal principal menos, esse é o segredinho, o resultado da diagonal secundária. Vou colocar entre parênteses, certo? 2x mais 6. E a equação está me dizendo que isso precisa ser igual a 0. Pronto. Agora, você vai resolver essa equação do primeiro grau. Vamos aqui resolver? Então, repete o 3x. Esse sinal de menos, você vai ter que fazer o jogo do sinal com os elementos que estão aqui dentro, ó. Eu sei que quando não tem sinal, é positivo. Então, vamos fazer o joguinho do sinal. Cuidado. Menos com mais, menos. Repete 2x. Menos com mais, menos. E repete o 6. Isso igual a 0. Pronto. Agora, você vai responder isso daí. X fica de um lado, né? E número vai para outro. Então, eu vou pegar o 3x menos 2x é igual a esse menos 6 vai passar para o outro lado positivo. Aí, eu resolvo, ó, 3x menos 2x vai dar 1x. 1x é a mesma coisa de x, ó. Porque quando não tem nada aqui não é 1, então nem precisa colocar. Então, x vai ser igual a 6. Galerinha, encontramos aí, resolvemos essa equação. O x, ele tem que ser igual a 6. Vocês precisam pensar que o que esse resultado quer nos dizer? Que o x sendo 6 aqui, ó, no lugarzinho desse x que está aqui, se a gente se substituísse no lugar desse x aqui por 6, o determinante dessa matriz aqui ia dar 0. Então, você encontrou o resultado que eu coloco no lugar do x para poder o determinante dar 0, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A equação, de um modo geral, é esse mesmo processo para ser respondido aí nos exercícios que eu deixei para vocês.
Peço que vocês se atentem quanto ao jogo dos sinais, tá certo? Então, eu vou fazer um terceiro vídeo com mais outro exemplozinho para vocês. Até o próximo vídeo, galerinha!